Quantas pessoas tem aqui? 12 pessoas. Esperar mais um pouco. Alguém tem alguma dúvida sobre alguma coisa relacionada com a disciplina, as avaliações, a vida? Professor, o trabalho, ele sai essa semana ainda ou a próxima? Sai hoje ou amanhã. Ok. Tá, vamos ver isso daí, então. Deixa eu ver as respostas de vocês. Nossa, tem bastante pessoas que vão fazer outra prova. Qual disciplina? Contagem? O que é contagem? Ah, não, peraí. Resposta. 3. Um vai fazer de energia solar. Química de alimentos. Transferência de calor e massa. 4 pessoas. 4 pessoas, transferência de calor e massa. Química de alimentos. Você prefere prova com questões? A maioria prefere mista de problemas e teoria, tá bom. Você prefere trabalho que um seja resolução de listas com questões teóricas e problemas, trabalho sobre a aplicação da matéria estudada em sua área de formação. 7 pessoas responderam isso. Tá bom. Alguém que pediu para ser bonzinho com vocês na prova. Eu vou ser bonzinho com vocês na prova. Mais bonzinho que vocês imaginam. Bom, tem 16 pessoas já. Dá para começar a aula. Bom, então na aula passada, né, o que a gente fez? A gente definiu a corrente elétrica, né, como sendo a taxa com a qual a carga elétrica que atravessa a seção reta de um condutor varia no tempo, né? Unidade de corrente elétrica no sistema internacional é o ampere, né? E toda vez que vocês pensarem em carga elétrica, então o que vocês precisam
pensar é no movimento de partículas carregadas no interior de condutores. É isso que a gente está trabalhando, né? A corrente elétrica, né, num circuito elétrico ou num componente eletrônico, é representado por uma seta de corrente, né? Essa seta a gente chama de seta de corrente, e é importante que vocês não confundam essa seta de corrente com o vetor, né? Afinal, a corrente elétrica é uma quantidade escalar, tá? Essa seta de corrente, ela tem orientação na qual a corrente está fluindo, né? Que por definição, né, por convenção, é o sentido da corrente, é o sentido no qual os portadores de carga positiva se moveriam dentro do condutor, tá? Mas importante, né? Sempre são os portadores de carga negativa que se movem, né? É apenas uma convenção que é usada, tá? A de que os portadores de carga positiva estariam se movendo, ok? O áudio tá bom? Sim. Tá sim. Ô, professor, só uma dúvida, desculpa, eu fui buscar meu café, eu não sei se o senhor já comentou. O senhor vai ter um tempo para responder exercícios? Eu fiquei em dúvida resolvendo um. Eu acho que eu sei que você não chegou até essa parte, mas. Como assim? Não, de resolver exercícios, porque eu fiquei. Você tem algumas sugestões de exercícios, né? Antes da prova. Quem que tá falando? É o Thiago. Ô, Thiago, você fala antes da prova, é isso? Isso, o senhor vai dar uma aula com os exercícios ou você vai ficar ocupando um pedaço da aula? Tipo assim, no final de cada aula você vai tirar Não, dúvidas. de agora em diante a gente vai tirar dúvidas e fazer exercícios. A última aula teórica é hoje, tá? E a nossa prova é dia 16. Então a gente vai ter pelo menos duas Duas aulas aulas. para Ok. fazer revisão e exercícios, tá bom? Tudo bem. Ok? Só, Thiago, aí se você tiver dúvidas específicas, né? É melhor você, se você conseguir me mandar um dia antes, né? Aí eu consigo preparar a sua resposta, né? Às vezes resolver o problema para você, né? Mas também não, isso não é necessário, mas é cômodo para mim se você fizer, né? Porque dar aula aqui no modo remoto é um pouquinho mais complicado do que fazer no quadro, né? Então, dúvidas é bom. É mais fácil para eu resolver o seu problema se você conseguir me mandar com um dia de antecedência, né? Tipo, mandar até na tarde anterior à aula, né? Aí eu consigo preparar melhor. Tudo bem. É que esse exercício eu comecei a ver ele ontem mesmo, então, por isso que eu tô falando. Mas tudo. Obrigado. Que exercício que é? Exercício 50, De qual? capítulo. Capítulo que a gente trabalha agora, 26. 26, exercício 50 de corrente elétrica ou de circuito? De corrente. Deixa eu ver o que é. É um que tem dois resistores, é isso? E um gráfico? Exatamente, professor. Você não sugeriu ele, mas eu comecei a fazer ele porque eu achei que ia ser interessante. Você sugeriu, acho que você sugeriu os dois números antes, 41. Não, foi 45, você sugeriu, se eu não me engano. Não, mas é bom que você faz. Eu já marco aqui para fazer ele para vocês na próxima aula ou nas outras aulas, né? Aí podem ir mandando dúvidas, né? De qualquer problema de qualquer unidade, né? Porque daí na terça-feira da semana que vem a gente não tem aula, né? Dia 7 de setembro. A gente vai ter aula na quinta e vai ter um final de semana. E aí tem aula na terça. E aí depois é a prova, né? Se eu não me engano, é esse o nosso cronograma, né? Então, se vocês conseguirem dar uma estudada até o final de semana, né? E segunda me mandar os problemas que vocês têm dúvidas, né? Ou mesmo perguntas que vocês têm dúvidas, né? Aí já dá para dar uma boa adiantada na revisão na próxima semana, na quinta-feira, né? Porque daí terça e quarta eu consigo preparar bastante, todos os problemas que vocês têm dúvidas, né? Explicar direitinho, tá? Mas sem problema, tá? Bom, tem bastante tempo para fazer a revisão, tá? Eu também vou tentar colocar até terça-feira alguns daqueles questionários
de teoria, né? Para a gente poder trabalhar com eles na terça-feira também. Então, a ideia é fazer revisão e tirar dúvida de vocês, tá bom? Ok? Bom, mas voltando aqui, tá? As cargas elétricas, né? São as cargas negativas que se movem dentro do condutor, mas por uma questão de convenção, a gente assume que a corrente elétrica tem a orientação na qual as cargas elétricas positivas estariam se movendo se elas pudessem se mover dentro do condutor, ok? Então, a seta de corrente sempre aponta no sentido do movimento dos portadores de cargas positivas, ok? A corrente, né, a gente está trabalhando com correntes contínuas, né? E em correntes contínuas, se eu tiver uma bifurcação, como essa daqui, um ponto onde um condutor se divide, né? Que nem esse ponto A. Esse ponto A, ele é chamado de um nó, ok? No circuito, né? Se ele fizer parte de um circuito. Nessas situações, o que acontece é que eu tenho... Opa, bom, serve isso aqui também, né? Os portadores de carga, né, que estão fluindo dentro da minha corrente, né, dentro do meu condutor, alguns deles vão seguir um caminho, outros vão seguir outro caminho. Para onde eles vão, depende de como... de qual é a corrente, de qual é a diferença de potencial a qual eles estão submetidos, né? E das propriedades do condutor, né? Então, mas alguns vão seguir um caminho, né? E outros vão seguir outro caminho quando acontecem essas bifurcações, né? De qualquer forma, a corrente elétrica, ela se conserva, né? Ou seja, se aqui eu chego, nesse nó está chegando uma corrente I0, né? A corrente que vai para a soma das correntes I1 e I2, né? Ela precisa ser igual a I0, tá? Isso é muito importante. Isso se deve ao fato de que, quando eu estabeleço uma corrente, né? Entra o número de elétrons de portador de carga por um dos lados, né? Esse número necessariamente precisa sair pelo outro lado, tá bom? Ok? A gente também definiu a densidade de corrente, né? Densidade de corrente é uma quantidade vetorial, né? É um vetor, né? O módulo da densidade de corrente é o valor da corrente elétrica pela unidade de área do condutor que está sendo atravessado por essa corrente, né? Essa densidade de corrente, a gente consegue representar ela como por linhas de corrente, né? Essas linhas de corrente, elas têm propriedades semelhantes às linhas de campo, né? Elas indicam, né, a orientação, né, do fluxo de portadores de carga dentro do meu condutor, né? Essas linhas de corrente também, elas não se cruzam, né? Quanto mais próximas as linhas de corrente estiverem, né, maior vai ser a densidade de corrente, ok? E essa densidade de corrente, ela pode ser associada com a direção do movimento dos portadores de carga, né? Ou seja, o movimento dos portadores de carga dentro de um condutor é caracterizado por esse vetor que a gente chama de velocidade de deriva, né? Essa velocidade de deriva é a velocidade média com a qual os portadores de carga estão se movendo ordenadamente dentro do condutor, né? Se a corrente é produzida pelo movimento de portadores de cargas positivas, né? Então, a densidade de corrente tem a mesma orientação na qual os portadores de carga estão se movendo, né? Agora, se essa corrente é produzida por portadores de carga negativa, né? A densidade de corrente ela tem a orientação oposta ao sentido do movimento, né? E a densidade de corrente sempre vai ter a mesma orientação, tá? Do campo elétrico na região no interior dos condutores, ok? Alguma dúvida?
Pode me interromper, né, se tiver em dúvida, ok? A gente consegue obter uma relação matemática, né, entre a densidade de corrente, né, e a velocidade de deriva dos portadores de carga, né? A densidade de corrente, então, vai ser a densidade de carga elétrica, né? Essa densidade de carga elétrica, N vezes Z, é o número de portadores de carga por unidade de volume, né? Multiplicado pela carga dos portadores de carga, né? Que a gente assume que é a carga elementar, né? Então, a densidade de corrente é proporcional à velocidade de deriva dos portadores de carga. Okay? Depois a gente definiu a resistência elétrica, né? Então, quando eu submeto um determinado condutor a uma diferença de potencial, né? Eu pego um condutor aqui, okay? Conecto uma bateria nas extremidades desse condutor, okay? Vai ter uma diferença de potencial, V, ok? Os portadores de carga vão começar a se mover e vai se estabelecer uma corrente elétrica, né? A relação entre a corrente estabelecida, né, e a diferença de potencial a qual os portadores de carga o condutor está submetido, né, ela é conhecida como a lei de Ohm, né? Essa constante de proporcionalidade, né, o inverso da constante de proporcionalidade aqui, o R, né, é o que a gente chama de resistência elétrica. Okay? Essa resistência elétrica é uma propriedade do material, do condutor, okay? Não do material, do condutor. Okay? Por que do condutor? Porque ela depende das dimensões do condutor, não apenas do material do qual o condutor é feito. Depende do comprimento do condutor, da espessura do condutor. Okay? E essa resistência elétrica pode ser vista como uma medida de o quão fácil ou quão difícil, né, é um portador de carga se mover dentro desse condutor, né? Então, essa é a ideia da resistência elétrica. Ela mede, ela é vista como uma oposição, né, ao movimento de cargas dentro do condutor, né? Unidade de medida de resistência elétrica é o volt por ampere, a gente representa pela letra grega maiúscula o ômega, né? E o nome dessa unidade é o ohm, né? Okay? Então, em resistência elétrica, né, ela pode ser interpretada como uma característica que tende a dificultar o movimento ordenado dos portadores de carga, tá? Aqui é importante, ela dificulta o movimento ordenado dos portadores de carga, né? Não aquele movimento aleatório que a gente falou na aula passada, né? Lembrando que os portadores de cargas têm dois tipos de movimento. Um movimento aleatório, né, que é aquele movimento onde eles se movem cada um numa orientação diferente, né, com uma velocidade de 10⁶ metros por segundo, mas esse movimento não produz uma corrente elétrica, né? Por quê? Porque não produz um fluxo de cargas em uma direção preferencial, ok? A corrente, ela é produzida pelo movimento ordenado, né? Portadores de carga, né? Então, a resistência elétrica de um condutor, né, ela se opõe a é uma medida de o quão difícil é estabelecer esse movimento ordenado. Okay? Então, quanto maior for a resistência em um condutor, menor é a corrente que é produzida nele quando ele é submetido a uma diferença de potencial, né? Então, quanto maior for o valor da resistência, se a resistência aumenta, a corrente diminui. Okay? Então, resistência alta significa corrente mais baixa. Okay? Uma outra quantidade física que a gente definiu é a resistividade, né? A gente representa essa resistividade pela letra grega ρ, né? Ela também é uma medida de o quão difícil é estabelecer uma corrente elétrica num condutor, né? Só que ela é uma propriedade que ela tem uma característica que faz mais sentido do ponto de vista microscópico, né? Do ponto
de vista de movimento de cargas elétricas mesmo, né? Por quê? Porque é definida em termos da densidade de corrente elétrica, né? Então, a resistividade é o campo elétrico ao qual o condutor é aplicado, é submetido, né? Lembrem que quando eu faço isso aqui, de submeter um condutor a uma determinada diferença de potencial, o que acontece dentro do condutor é o surgimento de um campo elétrico, né? A orientação desse campo elétrico é do terminal positivo, né? Então, se eu disser que aqui é o terminal positivo da bateria, para o terminal negativo, ok? Então, aqui dentro surge um campo elétrico, né? E esse campo elétrico faz com que os portadores de carga se movam, certo? Então, se eu tivesse a gente assume que esses portadores de carga são positivos, né, por convenção, né? Então, esses portadores de carga vão se mover uma determinada velocidade de deriva V, ok? E vai se estabelecer uma corrente elétrica. Associada com essa corrente elétrica, eu tenho uma densidade de corrente, ok? E então eu consigo definir a resistividade elétrica, né, do material, tá? Observem que isso daqui vai depender do material, ok? Então, a resistividade é uma característica do material, ela é uma propriedade do material, né? Então, todos os condutores, todos os objetos condutores feitos de cobre, por exemplo, vão ter a mesma resistividade, ok? Mas nem todos os objetos feitos de cobre vão ter a mesma resistência, certo? Então, resistência e resistividade são, respectivamente, propriedades do condutor, né? Quando a gente fala do condutor, a gente está falando de um objeto, né? E do material, né? A resistividade é uma propriedade do material, ok? E a resistência é uma propriedade do condutor, né? E a gente consegue estabelecer uma relação, né? Se eu tenho um condutor como este daqui, né, que tem um determinado comprimento, uma área de seção reta A, né, uma área transversal A, a gente consegue determinar qual que vai ser a resistência desse condutor se eu conheço o comprimento do condutor e a área de seção reta, né? Isso daqui é bem útil para a gente desenvolver resistores, né? O que são resistores? Resistores são dispositivos eletrônicos cujo objetivo é colocar uma resistência elétrica num circuito, né? Provocar a diminuição da diferença de potencial entre dois pontos, né? Ou ainda provocar a dissipação de energia. A dissipação de energia é a conversão de energia térmica de energia elétrica em energia térmica, né? Ok? Uma outra propriedade que eventualmente vocês vão encontrar é a condutividade elétrica, ok? Essa condutividade elétrica é definida simplesmente como sendo o inverso da resistividade, certo? Então, a condutividade e resistividade. Vocês vão encontrar ou uma ou outra, né? E resistividade e condutividade são propriedades dos materiais e, portanto, eles têm valores tabelados para cada material, ok? Depois a gente viu sobre materiais ômicos e materiais não ômicos. Cheguei nessa parte na última aula com vocês. Sim? Acho que sim, né? Eu expliquei Sim. ainda um pouco sobre Sim. gráficos, né? Então, a gente tem a lei de Ohm, né? E a lei de Ohm, ela relaciona a corrente estabelecida num condutor, né, com a diferença de potencial a qual este condutor é submetido, né? Então, para um material que obedece à lei de Ohm, né, quando eu faço medidas da corrente estabelecida em função da diferença de potencial a qual esse material é submetido, né, e depois eu faço
um gráfico relacionando essa corrente com a diferença de potencial, tá? Em geral, eu obtenho uma relação como essa daqui, né? Que é uma relação linear entre corrente e diferença de potencial. Isso significa dizer que, para todos os valores de diferença de potencial aos quais eu vou submeter esse condutor, né? Então, não importa se eu ligar esse conector numa bateria de 9 volts, numa tomada de 220 volts, né? Ou em qualquer outra diferença de potencial, ou mesmo eu inverter a polaridade, né, da bateria, ok? A corrente sempre vai ter a mesma constante de proporcionalidade, que vai ser 1 sobre R, né? Então, para um condutor ôhmico, para um material que obedece à lei de Ohm, né, a resistência elétrica desse condutor não vai mudar para diferentes valores de diferença de potencial, ok? Quando um material não obedece à lei de Ohm, né, quando um condutor não obedece à lei de Ohm, né, o que a gente tem? A gente vai ter uma relação entre corrente elétrica e diferença de potencial, como mostrada aqui, certo? Aqui você tem diferença de potencial positiva e diferença de potencial negativa. Se eu pego dessa região aqui para cá, né? Toda essa região aqui, a diferença de potencial é negativa. Vocês entendem o que significa submeter um condutor a uma diferença de potencial negativa? Significa que você pegou e inverteu a polaridade, né? Você pega uma bateria, uma pilha, tem um terminal positivo e um terminal negativo, né? E aí, normalmente, um circuito eletrônico ele tem lá indicado qual o conector é a qual que você tem que ligar no terminal positivo e qual que você deve ligar no terminal negativo, né? Numa tomada não é assim, porque a corrente ela é uma corrente oscilante, né, que fica alternando de polaridade entre positivo e negativo 120 vezes num segundo, tá? Mas a maioria dos dispositivos eletrônicos eles têm polaridade, né? Bem definida, né? Uma diferença de potencial negativa significa que você inverteu essa polaridade, que você conectou o seu terminal positivo da bateria, onde você deveria conectar o negativo, tá? Então, o que esse gráfico está te dizendo? Por exemplo, ele está te dizendo que se você inverter a polaridade, né, o seu dispositivo não vai funcionar, tá? Porque não importa qual a diferença de potencial, né? Se essa diferença de potencial for negativa, ou seja, se você conectar com a polaridade invertida, não vai ser produzida uma corrente, né? Para toda essa região aqui, a corrente é zero, ok? E além disso, ele está te dizendo que ele só vai funcionar se a sua fonte de tensão, né, ela tiver um valor alto o suficiente de diferença de potencial, porque aqui entre 0 e 1,8 volts, aqui a corrente também vai ser zero, né? Então, é isso que está dizendo. O que significa, né? Que para toda essa região aqui, okay, 1 sobre R, essa quantidade aqui, 1 sobre R, é muito grande, né? Então, a resistência elétrica é muito grande se a diferença de potencial for menor do que 1,8 volts ou se essa diferença de potencial for negativa, né? A partir de 1,8 volts, né? Aí eu começo a produzir uma corrente, né? Se V foi maior do que aproximadamente 1,8 volts, né? Aí eu consigo produzir uma corrente nesse material, ou seja, eu consigo fazer com que os portadores de carga se desloquem dentro desse material, tá? Então, um material que obedece à lei de Ohm, né? O valor de 1 sobre R é sempre o mesmo, tá? Não importa qual a diferença de potencial que você aplicar nesse material, você vai produzir uma corrente elétrica e essa corrente obedece a essa relação, tá? Num material não ôhmico, né, você nem sempre essa relação vai ser obedecida, né? Ou seja, em alguns casos ele não vai
ou ao menos essa relação não vai ser linear, como está mostrado aqui. Tá? Para a maioria dos materiais, né, a resistência ela aumenta com o aumento da temperatura. Okay? Isso que acontece, por exemplo, num chuveiro, né? O que acontece quando você aumenta a temperatura? Você aumenta o que a gente chama de agitação térmica dos portadores de carga, né? Ou agitação térmica da estrutura cristalina desse material, né? Aumentando a agitação térmica, você aumenta aquela velocidade aleatória que os portadores de carga têm dentro do material. E, além disso, você faz a rede cristalina do material oscilar, né? Se você conseguisse olhar dentro de uma placa condutora de cobre, né, o que você ia enxergar mais ou menos isso aqui. Okay? Um modelo bem simples para representar como os átomos de um material estão arranjados é um modelo assim onde você tem os átomos, tá? Dispensar do material de um sólido, né? Um material sólido. E aí esses átomos são conectados por molinhas, né? Claro que não tem molas ali dentro, são ligações, enfim, depende da ligação química, mas são interações eletrostáticas, né? Mas o que a gente quer representar aqui é que esses átomos, né, eles podem oscilar, ok? Então, em volta desses núcleos atômicos aqui, então você tem os seus elétrons, ok? Quando se esse material estiver numa temperatura diferente do zero absoluto, né, vai ter algum tipo de oscilação, né? Quanto mais você aumenta essa temperatura, quanto maior a temperatura, maiores são essas oscilações, e também maior a frequência de oscilação, né? Então, quando você aumenta a temperatura, o que está acontecendo? Você está aumentando essas velocidades aleatórias dos portadores de carga dentro do condutor, mas você também está aumentando a probabilidade de ocorrer choques desses elétrons com a rede cristalina, né? E isso faz com que a resistividade do material aumente, né? Então, em geral, a gente tem que a resistividade de um material ela é proporcional à temperatura, né? Consequentemente, a resistência de um material ela também vai ser, de alguma forma, proporcional à temperatura. Então, quanto mais alta é a temperatura, maior vai ser a resistência do condutor. Okay? Bom, como eu falei para vocês, né, um resistor, né, ele é um dispositivo, né, que normalmente é usado com dois objetivos, né? Imagina que você tem uma bateria aqui, né? Essa bateria tem dois terminais, né? Um terminal positivo e um terminal negativo. Aí você conecta essa bateria num circuito, ok? Em algum ponto desse circuito vai ter um resistor, né? O resistor, né, a gente sempre vai representar ele, né, por esse símbolo aqui, dentro de um circuito, e pela letra R. Okay? Então, essa bateria está conectada em um ou mais resistores, vai ter uma corrente elétrica aqui dentro. Okay? Essa corrente vai circular
aqui dentro, né, saindo do terminal positivo e entrando no terminal negativo da bateria, ok? Quando os portadores de carga passam dentro desse resistor, né, então aqui, ó, o resistor, né, o que acontece? Esse resistor ele vai dissipar energia, né? Ou seja, os elétrons os portadores de carga, né? Então, vou desenhar como cargas positivas, né? Eles chegam aqui com uma determinada velocidade de deriva, né? E aí, porque aqui eu tenho um condutor perfeito, a gente assume que tem um condutor perfeito, né? E aí, quando eles entram dentro do resistor, o que vai acontecer? Eles vão começar a sofrer choques, né? Os portadores de carga. Ou seja, eles vão perder energia cinética, né? Porque os portadores de carga em movimento, eles têm energia cinética, e essa energia, nessas colisões, essa energia cinética vai ser convertida em energia térmica, né? Então, eu tenho uma conversão de energia potencial elétrica fornecida pela bateria, né? Aqui eu tenho energia potencial elétrica e aqui eu vou ter a conversão em energia térmica, tá? Bom, essa quantidade de a energia que é submetida, ok? Então, quando eu estou conectando esse resistor à bateria, desculpe, eu estou fornecendo energia para os portadores de carga, certo? A quantidade de energia por unidade de tempo, né, que é fornecida pela bateria ao resistor, né, ou ao componente eletrônico, né, a gente chama de potência, né, e ela é dada pela corrente que está atravessando esse condutor, multiplicada pela diferença de potencial a qual esse dispositivo está submetido, né? Isso daqui vale para qualquer dispositivo eletrônico, tá? Qualquer rádio, micro-ondas, geladeira, motor elétrico, qualquer equipamento eletrônico, né? Quando ele é percorrido por uma corrente I, né? E submetido a uma diferença de potencial V, ou seja, quando eu submeto um equipamento a uma diferença de potencial V, né? Submeter o equipamento a uma diferença de potencial V significa conectar na tomada, né? Vai se estabelecer uma corrente nesse dispositivo, nesse equipamento. E ele vai, então, e isso define a potência do equipamento, né? A potência, né, ela é uma medida de quanta energia está sendo transferida da bateria para o dispositivo elétrico, certo? Ok? Bom, um resistor como esse, né, se toda a energia transferida for convertida em energia térmica, né, a gente sabe, né, que a corrente elétrica ela está relacionada com a diferença de potencial, né, por esta relação, né? Então, se a potência de um dispositivo, de qualquer dispositivo elétrico, incluindo um resistor, é I vezes V, né? Então isso vai ser igual a 1 sobre R vezes V, né? Vezes V novamente, né? Esse termo aqui é a corrente que veio daqui, ok? Então a potência vai ser simplesmente V ao quadrado sobre R, tá? Importante, isso daqui vale apenas para resistores. Essa é uma expressão geral, tá? Para qualquer dispositivo elétrico, né? Isso é uma norma, né? Qualquer dispositivo eletrônico, qualquer equipamento eletrônico, ele precisa informar qual que é a potência qual é a potência dele, quanta energia ele vai usar por intervalo de tempo, né? Além vai fornecer qual que é a corrente, né, que circula nesse dispositivo quando ele é submetido a uma determinada diferença de potencial, né? Se o dispositivo for um resistor, então a potência
dele vai ser V ao quadrado sobre R, né? Ou ainda a gente consegue escrever a potência dessa forma aqui, né? Porque se a corrente é 1 sobre R vezes V, né? Então, V é igual a I vezes R, né? Passei isso aqui para cá, ok? Isso aqui é a diferença de potencial, ok? Então, essa potência, né? Quando a gente fala de um resistor, ela é a quantidade de energia elétrica que esse resistor converte em energia térmica, tá bom? Ou seja, é a energia dissipada no resistor, na resistência elétrica. Tranquilo? Alguma dúvida? Tá bom. Bom, então tudo isso a gente viu na aula passada, menos essa última parte, né? Agora eu vou começar o que seria o capítulo 27, né? Que são os circuitos de corrente contínua, né? Bom, a gente viu até agora, né, que a gente tem capacitores, né? E esses capacitores, eles são dispositivos que são projetados para acumular carga elétrica, e quando eles acumulam carga elétrica, eles também estão acumulando energia. Só um momento, eu vou ver o que está acontecendo. Desculpem, tinha uma pessoa no portão aqui. Nem ela está aqui para casa, tá? Então, a gente viu até agora 2 tipos de dispositivos eletrônicos, né? Os capacitores, que são projetados para acumular cargas elétricas nas placas, e quando eles acumulam cargas elétricas, eles estão acumulando energia potencial elétrica, né? E os resistores, né, que são dispositivos que são projetados para converter, normalmente eles são projetados para converter energia elétrica em energia térmica, né? A gente também usa eles para diminuir o potencial elétrico, ou a diferença de potencial elétrico entre 2 pontos num circuito, ok? A gente vai ver isso daqui a pouquinho, né? Bom, mas em ambos os casos, né, para manter esses dispositivos eletrônicos funcionando, né, para que eles façam a função para a qual eles foram projetados, né, eu preciso conectar eles a uma bateria, né? Ou seja, se eu tinha um capacitor, né, para eu carregar esse capacitor, né, eu precisava de uma bateria para fornecer as cargas elétricas, né? Então, eu conectava uma bateria, né, um terminal positivo e negativo, né? Então eu tinha um acúmulo de cargas positivas de um lado, cargas negativas do outro, né? Então, para manter esse dispositivo funcionando, né, para criar um campo elétrico aqui no meio e armazenar energia, eu precisava de uma bateria, né? A mesma coisa para estabelecer uma corrente elétrica em um resistor, né? Eu tenho um capacitor, ok? Eu também precisava conectar esse resistor a uma bateria, né? De tal forma que uma corrente circulasse nesse condutor, ok? Bom, a bateria, o que ela faz? Ela fornece a energia
que é armazenada no capacitor ou a energia que é dissipada no resistor, ok? Então, de alguma forma, eu preciso fazer com que as cargas elétricas cheguem nesses dispositivos eletrônicos, né? A gente se refere, de agora em diante, a essa bateria, né, como sendo uma fonte de tensão, ok? Então, a fonte de tensão, ela tem a função de fornecer uma diferença de potencial ao meu circuito, ok? Para que esse circuito se mantenha funcionando, né? A gente chama essa fonte de tensão, né? A gente diz que ela produz uma força eletromotriz, tá? O que é essa força eletromotriz? Força eletromotriz, né, é a diferença de potencial entre os terminais da bateria, né? Então, a bateria ou a fonte de tensão, ela tem uma força eletromotriz e essa força eletromotriz vai causar uma diferença de potencial. Tá? Essa diferença de potencial da fonte, né, a gente não vai chamar de V, ok? A gente vai designar ela pela letra epsilon, ok? E ela é resultado da força eletromotriz, ok? Então, você pega uma pilha, né? Essa bateria tem uma força, essa pilha tem uma força eletromotriz que vai gerar uma diferença de potencial entre os terminais da pilha, ok? Bom, você pega um gerador de energia, né? Esse gerador de energia tem uma força eletromotriz que vai fornecer uma diferença de potencial entre os seus terminais, né? O que vai fornecer uma diferença de potencial para uma tomada que está conectada nesse gerador, ok? A mesma coisa para com um sistema de células solares, né? Lá vai ocorrer uma reação, né? Tá? Então, existe uma força eletromotriz que vai gerar uma diferença de tensão, né? Uma DDP nos terminais, né? Então, existem vários tipos de fontes de tensão, né? A gente aqui não está interessado em qual é a fonte de tensão que está fornecendo essa diferença de potencial, ok? Ou qual que é a força eletromotriz que está gerando essa diferença de potencial, né? Mas é importante para a gente ter clareza em relação de que a energia armazenada nas placas do capacitor ou a energia que é dissipada num resistor, né, ela precisa vir de alguma fonte, ok? E essa fonte são as fontes de tensão, né, que produzem forças eletromotrizes de tal forma que os terminais dessas baterias, né, dessas fontes de tensão, tenham uma determinada DDP, uma determinada diferença de potencial. Okay? Essa diferença de potencial vai fazer com que os portadores de carga se desloquem, né, no circuito, ou que percorram o circuito, mantendo os componentes desse circuito funcionando. Okay? Bom, o que uma bateria faz, né, ou qualquer outra fonte de força eletromotriz? Né? Então, ela mantém uma diferença de potencial, né, entre o terminal positivo, né, e o terminal negativo, né? O terminal positivo, né, ele vai ter um potencial elétrico V+, o terminal negativo vai ter um potencial elétrico V-, né? E sempre o terminal positivo, né, é o terminal de maior potencial, né? Então, o potencial elétrico é maior em V+ do que em V-, né? A gente representa essa força eletromotriz dentro de um circuito, né, por essa letra epsilon, né? Em alguns lugares vocês vão ter essa letra sendo representada assim, né? Em outros lugares vocês vão ter ela sendo representada assim. Eu vou usar essa notação aqui, tá? Isso daqui é o símbolo de que representa a diferença de potencial produzida pela força eletromotriz de uma fonte de tensão, ok? Ou simplesmente a força eletromotriz, né? Vocês vão ver essa notação também, tá? Isso daqui é representado dessa forma, tá? Porque é preciso distinguir isso da diferença de potencial entre dois pontos do terminal ou mesmo a diferença de potencial entre os terminais da bateria, ok?
Bom, o que acontece, né? Se eu pego, digamos que eu tenho esse circuito funcionando, esse daqui é o circuito mais simples possível, né? Eu tenho uma fonte de tensão, né? Que vai fornecer uma DDP epsilon, ok? E um resistor, né? Então, o que acontece? Os protetores de carga vão circular dentro desse circuito aqui e vai se estabelecer uma corrente elétrica, né? Essa corrente vai passar pelo resistor e aqui vai te dar energia, vai ser convertida em energia térmica. Okay? Bom, se eu pegar um intervalo de tempo pequeno, né, dt, um intervalo de tempo infinitesimal dt, a quantidade de carga elétrica, né, que passa por todas as seções retas desse terminal, né? Então, se eu pegar e medir quanta carga elétrica passa no intervalo de tempo dt por este ponto, vai ser a mesma quantidade de carga elétrica que passa por este ponto aqui. Okay? Isso é uma consequência, né, de que a carga é conservada, ou seja, toda a carga elétrica que sai de um terminal da bateria precisa entrar de novo no outro terminal da bateria, tá? Bom, o que acontece? Se a gente pensar que essa corrente, okay, ela é produzida pelo movimento das cargas elétricas positivas, né? Portadores de carga positivas se movendo, né? Então, teria cargas positivas se movendo aqui, certo? Então, são cargas positivas, né, uma quantidade de carga de Q, passando por qualquer ponto do terminal no intervalo de tempo dt, né? Bom, mas se são cargas positivas, né, então, olha e essa corrente circula nesse sentido aqui. Se eu olhar para dentro da bateria, então aqui eu teria uma carga positiva, ok? Se deslocando para cima, ok? Tá, mas pensa o seguinte, né? Se essa carga positiva está se deslocando aqui para cima dentro da bateria, ou seja, do terminal negativo para o terminal positivo, ela está se movendo. Só um momento, que meus gatos estão se matando. Desculpe, que os meus bichos ficam brigando dentro de casa. Eu tenho que separar isso. Então, em qualquer instante de tempo, o que acontece, né? Os portadores de carga se movem ao longo do circuito, né? Mas se a gente olhar com cuidado, né, a gente vai perceber que dentro da bateria, para que eu mantenha essa corrente percorrendo o circuito, eu tenho um fluxo de carga no sentido oposto ao convencional, né? Porque se esse é o terminal de maior potencial, né, V+, e esse é o terminal de menor potencial, naturalmente eu esperaria que uma carga positiva, né? Lembrem que a corrente é convencionada como sendo um movimento dos portadores de carga positivo, né? Ela estaria se movendo para cá, porque essa carga positiva é repelida por esse terminal aqui, né? Onde tem o excesso de cargas positivas e atraída por esse outro, ok? Bom, mas o que acontece, né? Justamente é isso que a força eletromotriz representa, né? Então, essa força eletromotriz,
ela executa um trabalho, né, sobre as cargas elétricas, né, para transportar essa carga de Q ao longo do circuito, ok? Esse trabalho por unidade de carga é a definição de força eletromotriz, né? Então, Epsilon, né, a força eletromotriz dessa fonte, né, é a quantidade de trabalho que é executado para fazer com que essa quantidade de carga de Q circule esse circuito, percorra esse circuito num determinado intervalo de tempo. Okay? Essa é a definição da nossa força eletromotriz, né? Então, para que esse circuito se mantenha funcionando, é necessário que uma fonte de força eletromotriz execute um trabalho, né? Ah, mas o que significa isso, né? Bom, no caso de uma bateria, né, esse trabalho é executado pelas reações químicas, né? A fonte de energia que executa esse trabalho, né? Lembre que o trabalho é igual a energia, variação de energia potencial, né? Esse trabalho é realizado pelas reações químicas dentro da bateria, né? Agora, se você pensar numa usina hidrelétrica, né? O que está acontecendo lá numa usina hidrelétrica ou num gerador de energia, né? Você tem partes do seu gerador, né, da sua usina, que estão em movimento, né? Então, esse trabalho é realizado pelo movimento, né, pelas forças que estão colocando esse gerador em movimento, né? Então, é daí que vem esse trabalho. Então, não pensem o seguinte, é preciso energia para manter esse circuito funcionando. Por quê? Porque o resistor está dissipando energia. Então, se eu quiser manter esse circuito funcionando, eu preciso fornecer energia de algum lugar, ok? Essa energia é fornecida pela fonte de força eletromotriz, né? E a força eletromotriz, né, que tem dimensões de potencial elétrico, é a quantidade de trabalho necessária para manter o circuito funcionando por unidade de carga, ok? Tranquilo? Bom, o que a gente está trabalhando hoje, ok? A gente vai começar a trabalhar circuitos, né? Então, eu vou caracterizar o que é um circuito para você, né? O circuito mais simples, como eu falei para vocês, é esse circuito aqui, tá? Uma fonte de tensão, uma fonte de força eletromotriz, né? Conectada a um resistor. Esse é o circuito mais simples que a gente vai poder caracterizar, né? E esse caminho fechado, né, que sai do terminal positivo da bateria, né, da força eletromotriz, e vai até o terminal negativo aqui e fecha, né? Esse caminho fechado aqui, que passa por todos os componentes do circuito, é o que a gente chama de malha de um circuito, né? Pense numa rede, né? Então, você tem uma rede que nem de campo de futebol, rede de vôlei, né? Uma rede de pesca, né? Você tem as malhas da sua rede, né? Então, isso daqui é o que a gente chama de uma malha de circuito, né? Esse é o circuito mais simples possível, é um circuito de uma malha, né? E, além disso, essa malha só tem um componente eletrônico, né? Eu poderia ter várias resistências aqui, certo? Como isso daqui poderia ser um circuito de resistências conectadas em série, tá? Mas ainda seria um circuito de uma malha, né? Bom, além disso, eu posso ter circuitos de várias malhas, né? Por exemplo, esse aqui, eu tenho uma fonte de tensão aqui, né? Então, vai circular uma corrente por aqui, passando por esse resistor R1, por esse resistor R2, né? Então, vai ter uma corrente circulando aqui, né? Essa corrente, quando ela chegar nesse ponto, ela vai sofrer uma bifurcação, né? Então, essa corrente, ela chega aqui, parte das controladores de carga vem para cá e parte deles vão para lá, certo? Então, aqui tem um nó, né? Então, aqui eu tenho uma outra malha do circuito, né? E eu tenho uma malha externa, né? Então, para caracterizar um circuito, né, a gente vai ter três quantidades, assim, três características do circuito.
os nós do circuito são esses pontos, né, onde ocorre o seguinte, uma bifurcação de corrente, né, ou uma junção de correntes, né? Sempre que eu tiver um ponto onde a corrente pode sofrer uma bifurcação ou uma junção, né, onde eu tenho mais de uma corrente chegando ao mesmo ponto, né, isso é o que a gente chama de nó de um circuito. Aqui eu tenho dois nós, né, que eu caracterizei pelos pontos B e E, né? Aqui eu tenho a corrente I1, que chega nesse ponto B, né? Parte dos portadores de carga continuam aqui, passando pelo resistor R3, e parte deles vão passar pelo resistor R2. Então, a corrente I1, que chegou nesse ponto B, ela se dividiu em duas outras correntes, ok? Aqui, nesse ponto E, eu tenho a corrente I3 chegando nesse ponto, né? A corrente I2 chegando nesse ponto, e a corrente I1 saindo desse ponto, né? Então, no ponto B, né, em B, a situação que eu tinha era essa daqui, né? De uma corrente se dividindo, né? No ponto E, o que eu tenho são duas correntes chegando a esse ponto e uma corrente saindo, né? Então, sempre que acontecer esse tipo de situação, né, mais de uma corrente chegando em um ponto, né, ou saindo de um ponto, esse ponto se chama um nó do circuito, né? Bom, e aí existem os ramos do circuito, né? Os ramos do circuito, eles podem ser definidos como todos os caminhos possíveis que conectam os nós de um circuito, né? Então, aqui eu tenho 3 caminhos possíveis para conectar o ponto B ao ponto E. Eu posso ir diretamente de B para E, né? Então, eu tenho este ramo do circuito, onde a corrente que passa é a corrente I2, né? Eu posso sair de B, né? Ou eu posso sair de E, ir para F, A e voltar para o B, né? Eu posso fazer este caminho aqui, né? Então, eu tenho um outro ramo do circuito. Neste ramo aqui, a corrente que está circulando é I1, né? Ou ainda posso sair do ponto B, ir para o ponto C, para o ponto D e voltar e vir para o ponto E, né? Então, aqui eu tenho mais um ramo do circuito onde está correndo essa corrente I3, né? Então, os ramos do circuito são todos os caminhos, né, que conectam dois nós, ok? Para cada um desses caminhos eu vou ter um valor diferente de corrente elétrica, ou eu posso ter um valor diferente de corrente elétrica, né? Às vezes as correntes vão ser iguais, dependendo das características do circuito. Mas, por via de regra, para cada ramo do meu circuito eu vou ter uma corrente elétrica, né? E eu tenho as malhas do circuito, né? As malhas são os caminhos fechados que eu consigo estabelecer ao longo de um circuito, né? Então, esse circuito aqui, ele tem 3 malhas, né? Ele tem essa malha aqui, que é a malha da esquerda, né? Ela sai do ponto A, B, E, F e volta para o ponto A. Veja que diferente do ramo, né? A malha, ela começa e termina no mesmo ponto, certo? Tá? Tem a malha da direita aqui, que começa no B, C, D, E e volta para o B, né? Então, é essa malha aqui, ok? E tem a malha externa, né? Essa malha externa começa A, B, só que ela não passa aqui no meio, né? C, D, E, F e A. Então, tem a malha externa, tá? Então, é assim que a gente caracteriza um circuito, né? Pelos nós, os ramos e as malhas. Tranquilo? Todo mundo entendeu o que é um ramo, o que é um nó e o que é uma malha de um circuito? Alguém tem dúvidas aí? Não, professor. Ficou bem explicado. Tá. Então tá. Bom, e em geral os circuitos podem ser caracterizados dessas formas, né? E aí a gente vai, quando a gente analisa um circuito, né, o que a gente quer
é determinar quais que são as correntes que passam pelos condutores do circuito, né? Então, existem alguns métodos para fazer isso, né? A gente vai começar pelo caso mais simples, né, que é um circuito de uma malha, né? Um circuito de uma malha, tá? É um circuito como esse, uma fonte de tensão, que pode ser uma bateria, né? Essa bateria tem um terminal negativo, um terminal positivo e um resistor R, ok? Bom, a gente precisa estabelecer um caminho ao longo desse circuito para fazer a análise dele, né? Esse caminho, para estabelecer esse caminho, a gente escolhe um ponto A, né? E ponto A pode ser qualquer ponto, aqui foi escolhido um ponto no terminal negativo da bateria, né? E a partir desse ponto A, a gente escolhe uma orientação na qual a gente vai percorrer o circuito, passando por todos os componentes dele, ok? Nesse caso aqui, a orientação é essa daqui, é o sentido horário. Então, a gente sai do ponto A, passa pela bateria, né? E passa pelo resistor e volta para o ponto A no sentido horário, né? No sentido que o relógio gira, ok? Existem dois métodos, né, para analisar um circuito, né? Ou a gente considera as variações de energia, né, dos portadores de carga ao longo do circuito, né? Ou a gente considera as variações do potencial, né, a soma das diferenças de potencial ao longo do circuito. O método, para um circuito de uma malha só, o método da energia, né, ele é, às vezes, mais fácil. Né? O que a gente precisa pensar é o seguinte, né? Se esse circuito vai funcionar um intervalo de tempo dt, okay? Uma quantidade de energia dE vai passar por esse circuito, né? No caso desse circuito formado só por um resistor e uma bateria, né? Uma quantidade de energia dE vai ser dissipada nesse circuito, né? Lembrem que a potência é energia por unidade de tempo, né, por intervalo de tempo. Então, a potência vezes o intervalo de tempo que o circuito vai estar funcionando vai me dar a energia total gasta nesse circuito, tá bom? Como só tem um resistor aqui, a gente sabe que a potência pode ser escrita como I ao quadrado vezes R, né? Então, a energia dissipada no intervalo de tempo dt, né, vai ser uma energia infinitesimal, que vai ser I ao quadrado R vezes dt. Bom, mas da onde que vem essa energia, né? Essa energia, ela vem da fonte de tensão, né? Ela vem da bateria. Isso significa que essa bateria aqui, essa fonte de tensão, ela está executando um trabalho sobre os portadores de carga, e esse trabalho é numericamente igual, né, à energia dissipada no resistor, certo? Né? Então, a gente sabe que o trabalho executado pela fonte, nesse intervalo de tempo dt, né, é a diferença de potencial entre os terminais da fonte, ou a força eletromotriz, vezes dq, né? Lembre da nossa definição, né, que trabalho era V vezes dq, certo? Ou ainda, né, a gente definiu a diferença de potencial há umas aulas atrás, né, como sendo trabalho por unidade de carga, certo? Né? Então, essa é a quantidade de trabalho que é executado sobre uma carga dq, né, que circula esse circuito devido a uma diferença de potencial V, né? Bom, mas isso daqui, né, lembrem da definição de corrente elétrica também, né? A corrente elétrica é definida como dq de t, né? Então, a quantidade de carga dq que percorre o circuito quando este é que atravessa qualquer ponto do circuito, né? Se eu pegar um ponto aqui, vai ter uma quantidade de carga dq atravessando esse ponto num intervalo de tempo dt, né? Essa quantidade de carga vai ser I vezes
I vezes dt, né? Essa carga daqui, ok? Bom, como eu falei para vocês, esse trabalho executado pela bateria, né, pela fonte de tensão, sobre as cargas que estão percorrendo o circuito, é numericamente igual à potência dissipada, né, igual à energia dissipada, né, a potência vezes o intervalo de tempo, ok? Bom, daqui sai que a corrente elétrica, né, vai ser Epsilon sobre R nesse circuito aqui. Alguma dúvida do que foi feito aqui? Ok. Então, eu tenho uma carga de Q sendo transferida do terminal negativo para o terminal positivo, né, da bateria, né, e essa carga vai circular dentro do meu, vai percorrer todo o meu circuito, né, estabelecendo uma corrente elétrica, né. Só que para transferir a carga do terminal negativo para o terminal positivo, a fonte de força eletromotriz executa um trabalho, né, e esse trabalho é igual à energia que vai dissipada nesse resistor I, tá? Lei de conservação de energia, né? Pela lei de conservação de energia, o trabalho realizado pela fonte sobre as cargas deve ser igual à energia dissipada no resistor. Alguma dúvida aqui? Tá. Não, professor. Ok. Uma outra forma de analisar um circuito como esse, né, é considerando as variações de potencial ao longo do circuito, né? Isso daí é chamado de método do potencial, ok? Bom, para esse método do potencial, a gente usa algumas regrinhas, né? A primeira que a gente chama é a regra das malhas, né? Essa regra é importante porque ela serve para analisar circuitos de várias malhas, não só para circuitos de uma malha, né? E ela me diz o seguinte, que a soma algébrica das variações de potencial, né, encontradas ao percorrer um circuito, né, ou percorrer a malha de um circuito é sempre zero, né? Bom, o que isso daqui significa, né? Lembra do meu circuito? Ele tem esse formato aqui, né? Terminal negativo, terminal positivo, ok? E uma resistência, né? Ok. Entre o terminal negativo e o terminal positivo, né? Eu vou ter uma diferença de potencial, né? No terminal negativo eu tenho um potencial V menos, no terminal positivo eu tenho um potencial V mais, né? Então, aqui existe uma diferença de potencial V, que eu vou chamar de V da bateria, né? O V da fonte. Ok? Bom, no resistor, eu também vou ter uma diferença de potencial no resistor, né? Por que eu vou ter uma diferença de potencial no resistor? Essa parte de baixo aqui, ela está conectada no terminal negativo da bateria, então o potencial aqui é V menos, né? E a parte de cima está conectada no terminal positivo da bateria. Então, aqui eu vou ter um potencial V mais, ok? A diferença de potencial entre esses dois pontos, né, vai ser V mais menos V menos, ok? O que essa regra das malhas me diz, né, é que se eu somar todas as variações de potencial percorrendo essa malha do circuito, né, eu saio de um ponto A aqui, né, e somo todas as variações de potencial ao longo do meu circuito, né, isso precisa dar zero, ok? Bom, mas para isso a gente precisa estabelecer umas regras de como a gente soma essas variações de potencial, porque as variações de potencial podem ser positivas ou negativas, né? Então, existe a regra das resistências e a regra das fontes, ok? A regra das resistências me diz o seguinte,
quando atravessamos uma resistência no sentido da corrente, a variação do potencial é menos IR. Quando atravessamos uma resistência no sentido oposto da corrente, né, a variação do potencial é mais IR, né? Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma corrente I, ok? Bom, se eu saio desse ponto A aqui, né, então eu vou pegar e vou atravessar essa resistência no mesmo sentido da corrente, né? A corrente está para baixo e eu estou indo daqui até aqui. A variação do potencial, nesse caso, né, no resistor, vai ser o potencial do meu ponto 2, né? Eu estou saindo daqui e chegando aqui. Então, esse é o ponto 2 e esse é o ponto 1, né? Ou ainda, esse é o ponto final e esse daqui é o ponto inicial. Vai ser VF menos VI, ok? VF é o potencial V-, né? O terminal negativo da bateria, o potencial menor. E VI, né, é o potencial do terminal positivo, né? Só que isso daqui é um número menor do que esse, né? Tá? Porque o potencial da bateria, do terminal negativo é sempre menor que o potencial do terminal positivo. Então, essa variação do potencial, né, ela vai ser negativa, tá? Quando eu estou atravessando esse resistor no mesmo sentido da corrente, eu estou indo de um ponto de maior potencial para um ponto de menor potencial elétrico, ou seja, eu estou tendo uma variação potencial. Meu potencial está diminuindo entre esses dois pontos, correto? Agora, se eu, ao invés de percorrer esse circuito no sentido horário, eu percorrer ele no sentido anti-horário. Então, eu vou passar do meu resistor, né, saindo desse ponto aqui, né, e subindo até esse ponto aqui. Aí eu estou indo de um ponto de menor potencial, né, V-, para um ponto de maior potencial. Então, quando eu atravesso um resistor no sentido oposto à corrente elétrica, né, o potencial está aumentando. Eu estou indo de um ponto de menor potencial para um ponto de maior potencial, né? Então, se eu atravesso de um ponto de menor potencial, atravesso no mesmo sentido da corrente elétrica, certo? De A para B, no mesmo sentido da corrente elétrica, eu atravesso esse resistor, a variação de potencial vai ser negativa. Agora, se eu vou no sentido oposto da corrente elétrica, né, a variação de potencial é positiva. Tranquilo? Tá? Por que a gente faz essas definições? Porque tanto faz, né, eu percorrer o circuito no sentido horário ou no sentido anti-horário. O resultado precisa dar o mesmo, desde que eu faça a soma das variações de potencial correta. Tranquilo? Ok. Alguma dúvida aqui? Tá, beleza. Bom, a outra regra é a regra das fontes, né? E a regra das fontes me diz assim: quando atravessamos uma fonte ideal do terminal negativo para o terminal positivo, né? Então, do terminal negativo para o terminal positivo, né? Ou seja, quando eu estou indo no mesmo sentido dessa seta aqui que representa a força eletromotriz, né? A variação do potencial é mais epsilon, né? Então, se eu estou atravessando a minha fonte do terminal negativo para o terminal positivo, eu estou indo do potencial de baixo, do ponto de baixo potencial, de potencial menor, para o ponto de potencial maior. Então, o potencial está aumentando. Eu tenho uma variação positiva na minha diferença de potencial. E essa variação positiva é igual ao epsilon, certo? E quando eu atravesso a fonte ideal do terminal positivo para o terminal negativo, né? Então, quando eu vou de B para A, do positivo para o negativo, eu estou indo do ponto de maior potencial para o ponto de menor. Então, a minha variação de potencial vai ser negativa, ou seja, o meu potencial elétrico está diminuindo, né? Então, essas duas regras que a gente vai usar para analisar um circuito, certo? Bom, vamos ver como é que fica, então, nesse circuito aqui.
vou pegar esse circuito, né? Vou sair do meu ponto A, que é esse ponto aqui, né? Ponto A. Nesse ponto A, o meu potencial elétrico é VA, ok? Então, VA. E eu vou seguir no sentido anti-horário, então eu vou passar aqui por aqui, né? Então, saio do meu ponto A, aqui não tem nenhum componente eletrônico, né? Nessa parte de baixo aqui, então não tem variação de potencial. Opa, cheguei no meu resistor, ok? Né? E agora eu vou atravessar o meu resistor, né? De baixo para cima, ok? Só que a minha corrente, né? Essa corrente I, ela tem essa orientação aqui, ok? Porque a corrente é sempre do terminal positivo para o terminal negativo, né? A corrente tem essa orientação aqui. Então, eu estou atravessando o meu resistor no sentido oposto ao da corrente, né? Bom, vamos voltar lá. Então, quando atravessamos uma resistência no sentido da corrente, a variação é menos IR. Quando atravessamos uma resistência no sentido oposto à corrente, a variação é mais IR, né? Então, a variação de potencial daqui para cá é mais IR, ok? Bom, cheguei nesse ponto aqui, toda essa região aqui não tem variação de potencial, ok? Cheguei no terminal positivo da bateria, né? E eu estou indo do meu terminal positivo para o terminal negativo, então eu estou indo para cá, fazendo este caminho aqui, certo? Quando eu atravesso uma fonte de tensão do terminal positivo para o terminal negativo, o meu potencial diminui pelo valor epsilon, certo? Né? Então, do terminal, quando atravessamos uma fonte ideal do terminal positivo para o terminal negativo, a variação do potencial é menos epsilon, certo? Então, menos epsilon. Ok, voltei para o meu ponto A, então eu cheguei aqui no meu ponto A novamente, então o potencial é VA. Bom, trabalhando com isso daqui, né, eu vou ter esse resultado aqui, que é o mesmo resultado que a gente obteve pelo método da energia, ok? Bom, vamos fazer o contrário agora, né? Vou pegar de novo o meu ponto A, que tem um potencial VA, só que agora eu vou percorrer o circuito no sentido horário, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou atravessar a minha fonte de tensão do terminal negativo para o terminal positivo. Então, de V- para V+. Então, o potencial está aumentando, né? Por uma quantidade epsilon, certo? Bom, cheguei nesse ponto aqui, de novo, nessa parte de cima não tem variação de potencial, porque não tem nenhum componente eletrônico, cheguei na minha resistência, né? Agora eu vou atravessar a minha resistência assim, na mesma orientação que a corrente, ok? Então, quando eu atravesso um resistor no mesmo sentido da corrente, a variação do potencial é menos I vezes R, tá? Por quê? Porque eu estou indo de um ponto de maior potencial para um ponto de menor potencial, ok? Bom, cheguei nesse ponto aqui, esse ponto está conectado de novo ao ponto A, então voltei para o meu ponto A. Corta aqui, né? Aqui também cortou antes, né? Tenho, aqui faltou um menos, né? Quando esse daqui passou para o outro lado, aqui tem um menos, ok? E chego no mesmo resultado, né? Então, a corrente, ela não pode depender de como você analisa o seu circuito, né? Seja pelas variações de energia, seja pelas variações de potencial, né? Seja no sentido anti-horário ou no sentido horário, né? O valor da corrente no circuito precisa dar o mesmo. Tranquilo? Nossa, tá acabando a aula já, demorou mais do que eu imaginei. Tá. Se eu tenho um circuito de várias malhas, né? Além da regra das malhas, a regra das resistências, as regras das fontes, eu vou ter a regra dos nós, né? E a regra dos nós me diz que a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Então, é aquela situação que eu falei para vocês, né? Tem uma bifurcação, essa bifurcação é chamada de nó. Se eu somar a corrente
que chega no nó, né? Todas as correntes que chegam no nó, elas precisam ser igual à soma das correntes que saem desse mesmo nó, né? Então, nessa situação aqui, eu tenho que I1 é igual a I2 mais I3, ok? Tá? Então, além daquelas regras das malhas, né, eu tenho a regra dos nós, né? Bom, nesse circuito aqui, é aquele mesmo que a gente desenhou lá adiante, né? Um pouquinho antes, né? Eu posso aplicar as regras das malhas e as regras dos nós, né? Então, como é que fica isso daqui, né? Se eu pegar esse nó B, né, eu tenho I1 chegando aqui, I2 saindo e I3 saindo desse ponto aqui, né? Então, daqui, ó, tá saindo essa e tá chegando essa, né? Então, eu tenho I1 igual I2 mais I3, né? Para esse nó aqui, eu tenho I2 que está chegando nele, I3 que está chegando e I1 que está saindo, né? Então, eu teria aqui I2, né, mais I3, que são as duas correntes que estão chegando, é igual I1 que está saindo. Ok? Né? Bom, vamos pegar essa malha da esquerda aqui, né? Essa malha aqui. Vamos pegar o ponto A. Então, no ponto A, eu tenho um potencial VA, né? Aí eu vou atravessar o resistor vezes R1. Positivo ou negativo? Negativo, né? Porque eu estou indo no mesmo sentido da corrente. Bom, cheguei no meu ponto B e agora eu vou atravessar o resistor R2, né? De B para C. A corrente no resistor R2 é a corrente I2, né? Então, também eu estou indo no mesmo sentido da corrente I2. Então, eu vou colocar menos I2 R2, né? Cheguei nesse ponto aqui. De E para F não tem variação de potencial. Cheguei no ponto F. Agora eu preciso atravessar essa fonte na mesma do terminal negativo para o terminal positivo, ou seja, o potencial está aumentando, né? Então, mais ε1 e eu voltei para o potencial VA. Eu parei de apresentar? Faz tempo? Agora. Agora, tudo bem. Ixi, caiu a minha rede. Que a imagem que vocês estão vendo e o que vocês estão ouvindo é no celular. Aí pega pega a rede de celular, né? E só que é do computador e caiu. Voltou? Sim. Tá? Então, eu estou indo no terminal... Opa, preciso apresentar para vocês. Certo? Né? Então, aqui eu vou de F para A, né? Passando por ε1, né? E aí, como eu vou do terminal negativo para positivo, o potencial está aumentando, né? Então, aqui eu vou ter aqui menos, esse daqui corta com este, certo? I1, R1, menos I2, R2, mais ε1 igual a zero, né? Bom, eu posso fazer para essa segunda malha aqui, né? Que é a malha da direita, vou sair desse ponto B, né? Eu tenho aqui VB, certo? Passo pelo resistor R3, né? No mesmo sentido da corrente I3, então menos I3, R3, ok? Agora eu vou passar do ponto C para o ponto D, né? Então, estou
atravessando a fonte ε2 do terminal negativo para o terminal positivo, então o potencial está aumentando, certo? Né? Terminal negativo, terminal positivo. Aqui não tem variação de potencial, e agora vem a parte interessante, certo? Eu vou atravessar de novo, eu preciso voltar do E para o B, para fechar a malha, né? Então eu preciso fazer esse caminho aqui. Então, agora eu vou atravessar o meu resistor R2, só que a corrente I2 está para baixo, e eu estou indo no sentido oposto da corrente. Então, eu vou ter uma variação de potencial I2 vezes R2, só que ela é positiva, certo? Ok? E aí eu voltei para o meu VB. Alguma dúvida aqui? Não? Né? Então, eu vou ter menos I3 R3 mais I2 R2 mais ε2 igual a zero. Tranquilo? Bom, eu ainda posso fazer a malha externa, né? Sair de A, passar por B, C, D, E, F, voltar para o A, né? Aí eu não vou passar nesse ponto aqui, né? Bom, fazendo isso daí, eu ainda vou ter essa outra expressão aqui, né? Bom, observa que eu tive 1, 2, 3, 4, 5 equações, certo? Mas eu só tenho 3 incógnitas, né? Quais que são as incógnitas do meu problema? São as correntes, né? I1, I2 e 3, né? Então, eu tenho 5 equações, mas eu só vou escolher 2, né? Normalmente, para resolver o problema, né, a gente pega uma equação da regra dos nós e num problema de 3 malhas, né, que nem esse, uma equação da regra dos nós, né, e 2 equações das regras das malhas. Ah, qual que eu vou pegar? Tanto faz. E aí o resultado vai ser o mesmo, certo? Bom? Eu vou ter que passar a parte de circuito resistivo capacitivo na próxima aula para vocês, né? Porque esses resistores aqui são só esses circuitos aqui são só circuitos com resistências, ainda tem o circuito com capacitor. Vou ter que passar no início da aula para vocês, mas ele é bem rápido, tá bom? Vou terminar por aqui. Deixa eu só dar um print aqui para eu saber quem é que está da aula. Ok. Deixa eu dar. Vocês ainda estão me ouvindo? Sim. Sim. Estamos sim. Tá bom. Então, tá, deixa eu dar um print aqui para eu ver quem é que está nessa área, okay? Nessa sala, aí para poder fazer a chamada de vocês depois.
Ok, então eu dei um print de vocês aqui, depois eu faço a chamada por essa imagem. Registro as faltas de vocês por essa imagem, tá? Obrigado, desculpa por atrasar a aula, tá? É mais matéria do que eu imaginei, ok? Então eu vou colocar o trabalho para vocês lá, estudem. Na terça-feira que vem é feriado, e aí na quinta a gente começa a revisão. Então vão mandando dúvidas, tá? Se eu conseguir, eu respondo por e-mail. O que eu não responder por e-mail, a gente tira na última aula. Tira na aula de quinta-feira da semana que vem, tá bom? Quinta-feira da semana que vem é dia 9, né? E a nossa prova está marcada para o dia 16. Então, a gente vai ter dia 9 e dia 14 para tirar dúvidas, tá bom? Então, vão estudando, não deixem para a última hora, tá bom? Ok, bom final de semana. Para vocês Bom também. final de semana. Bom final de semana, bom feriado e bons estudos, tá? É bastante matéria, tá?